Olha aí, pessoal, depois que eu fiz o primeiro vídeo das medidas de tendências centrais, né, o meu irmão, que inclusive está na lista aqui, ó, o Tennyson, ele pediu para fazer as medidas de dispersão, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que se faz no Excel, fazer um vídeo aqui um pouquinho melhor, e vou te também mostrar como que o Excel faz esse cálculo, como que o cálculo é na verdade feito. Então aqui a gente tem aquela tabelinha que eu já tinha criado, que são os nomes de algumas pessoas, né? Eu, o meu primo Douglas, o meu irmão Tenso, o meu irmão Dudu, o meu tio Sérgio que está aposentado, o meu pai, meu padrinho e um grande amigo meu, o Denis. E daqui a pouco eu comento sobre esse cantor sertanejo aqui. Então aqui são os nomes e aqui uns dados fictícios, né? Salários anuais, tá? Então o que foi que a gente fez naquela primeira no primeiro cálculo das medidas de tendência central, se você se lembra, né? Você viu outro vídeo? A gente fez isso aqui, ó. Sem o cantor sertanejo, a média desses valores, e de novo eu fiz isso no Excel, você pode achar aí a função para isso, o meu Excel em inglês chama average, né? Então aqui a média sem o cantor sertanejo, 68.875, que é a média aritmética, né? Soma-se todos esses valores e divide pelo número de dados que a gente tem aqui, de valores que a gente tem, né? Nesse caso aqui são 8, né? A mediana, que é aquele ponto médio verdadeiro, né? Aquele que não muda de acordo com os valores mais altos ou mais baixos. E a moda, que é o valor que mais se repete. Então aqui são funções do Excel, de novo em inglês é average, median e mode, eu não sei o nome em português. Se a gente adicionar o cantor sertanejo, o que que acontece? Aí agora eu estou olhando esses números com esses 355 mil, que é um valor muito alto, né? Eu estou fazendo de propósito aqui para mostrar a distorção na média. Então a média, que era 65, foi para 97. Mudou muito. E a mediana continuou mais ou menos ali próximo da anterior. Por quê? Porque a mediana não sofre aquela distorção dos valores muito altos. E a moda nem mudou, porque a moda é aquele valor que mais se repete. Então a gente olhou isso, e agora eu quero olhar aqui um pouquinho das medidas de dispersão. Bom, então vamos aqui, ó. O que são as medidas de dispersões, né? Você tem aí a amplitude, a variância e o desvio padrão, que é o mais comum, tá? Mas só para a gente saber um pouquinho, o que é a amplitude? Aquele valor máximo menos o valor mínimo. É do valor mínimo ao máximo. Qual que é essa amplitude? O que está dentro dessa faixa, vamos dizer assim? Essa é fácil. Você pode usar aqui uma função de Excel, buscar ali, né, o valor máximo desses dados, e por enquanto eu estou fazendo sem o cantor sertanejo. O valor máximo aqui, se eu der uma olhada, é 89. E o valor mínimo é 49. Mas, de novo, se você estiver usando aí 1000 dados, 1000 linhas, né, vamos dizer assim, no Excel, você vai usar as funções, não vai ficar olhando a olho nu e tentar achar o valor. Então eu usei uma funçãozinha aqui, o valor máximo menos o mínimo. Então é essa amplitude. A variância é uma medida de dispersão que não é tão usada. O que é a variância? A variância, olha, é uma função de Excel também, mas o que é isso aqui? A variância olha a distância de cada um desses valores para a média e aí se eleva a 2. Por que se eleva a 2? Porque alguns desses valores serão negativos. Quando se eleva a 2, eles se tornam positivos. E aí a gente vai olhar o desvio padrão, que é, na verdade, a raiz quadrada da variância, que é essa fórmula que eu tenho aqui embaixo, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas como a variância sempre vai dar esse número assim muito alto, um absurdo de um número, e ele também não representa a distância padronizada, a gente usa então o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Tem uma função de Excel também para o desvio padrão. Em inglês é stdev. Se eu adicionar o cantor sertanejo, olha o que acontece. A amplitude vira 301 mil ao invés de 40. Por quê? Porque agora eu estou incluindo aquele cantor sertanejo que ganha 355 mil
E, obviamente, aquele valor é o mais alto, menos aquele valor de 49, que é o menor, você tem uma amplitude diferente. Como isso aqui é uma medida de dispersão, você pode ver que a inclusão desse cantor sertanejo 350 mil muda muito, né? Fica muito mais variável. A variância, então, vira um número gigantesco, e quando eu tiro a raiz quadrada da variância, você acha que o desvio padrão de 95 mil. Então, para comparar, né, a pergunta que meu irmão tinha me feito aqui, o que muda em termos de desvio padrão? Olha, se eu trabalhar com aqueles valores que estão mais ou menos ali na mesma faixa, né, que são os meros mortais, eu tenho um desvio padrão de 12.194. O que é o desvio padrão? É uma medida de distância dos valores individuais da média. Se eu incluir o cantor sertanejo, vira 95 mil, ou seja, esse valor aqui ele multiplica por 8, um pouco mais, né? Só por causa daquele número. Então foi o que eu tinha dito no primeiro vídeo, a inclusão de um valor só, tão grande, ele distorce totalmente a série de dados. É por isso que tem que tomar cuidado, né, quando a gente fala de média, fala de desvio padrão. Bom, eu quero conferir agora, isso aqui é uma fórmula do Excel. Eu quero conferir se o Excel está fazendo essa conta direito. E vou também explicar como que essa conta é feita, o sentido dela. Então aqui, ó. Essa aqui é a fórmula do desvio padrão. O que é essa fórmula do desvio padrão? Bom, primeiramente, essa fórmula ela é para a amostra. O Excel vai sempre calcular a amostra porque é praticamente impossível você pegar todos os dados. Se você tiver realmente todos os dados, se você consultar 7 bilhões de pessoas do que tem no mundo e todas elas te falarem o salário anual, aí você usaria a fórmula do desvio padrão sem esse menos 1 aqui, ó. Então, esse menos 1 é porque a gente está usando a amostra dessa série aqui. Então, a gente tem aqui, são 8 pessoas, né, praticamente, representando esses valores. E o que é a fórmula do desvio padrão que o Excel está usando aqui, ó? Somatório de cada valor individual menos a média elevado ao quadrado, tudo isso dividido por o número da amostra menos 1. E aí tira-se a raiz quadrada. Então o que o Excel está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui agora manualmente. Bom, o meu valor individual menos a média é isso aqui, ó. É cada um desses valores, os 60 mil, menos a média. Eu estou usando com o cantor sertanejo agora, tá? Aí você vai para o segundo, é os 71 mil menos a mesma média, e assim por diante. Então você pode ver que todos esses valores aqui são negativos. Por quê? Porque essa média que foi elevada de uma forma tão grande, ela veio dessa inclusão aqui, né, desse cantor sertanejo. Então você pode ver que o único valor que é positivo aqui é o do próprio cantor sertanejo, porque aí ele tem um valor muito mais alto do que a própria média. Mas isso é tranquilo, não é tão importante, é só um comentário. Então esse pedaço aqui, ó, é esse pedaço da fórmula aqui, ó, x1 menos o x barra, né, o x bar que a gente fala. É isso aqui, ó, só esse parênteses que eu fiz aqui, mais nada. Aqui nessa coluna eu estou fazendo esse valor elevado ao quadrado, porque a fórmula está pedindo aqui, ó, é isso tudo elevado ao quadrado. E aí, claro, qualquer número negativo elevado ao quadrado dá um número positivo. Então você tem esses números grandes aqui, que eu só estou fazendo para a fórmula. Bom, aí o que a fórmula pede? Ela pede o somatório desses valores individuais menos a média elevada ao quadrado. Então eu fiz aqui, ó, os valores individuais menos a média, fiz aqui a potenciação até 2, né, elevado a 2, e esse aqui é o somatório, que é o somatório disso tudo aqui, ó, vai dar esse número grande aqui, ó. Beleza, eu só estou seguindo a fórmula. N menos 1. O N é o quê?
quantas pessoas ou quantos valores, né, que eu estou considerando aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1, 8. Então tá aqui, ó, n menos 1 dá 8. Então eu tenho esse pedaço da fórmula, que é esse, que é o numerador aqui de cima, e tem o denominador que é aqui de baixo. O que eu preciso fazer agora, que dá isso aqui, né? É essa divisão, ó. Isso aqui dividido por isso aqui, é o somatório de tudo isso dividido por 8, dá isso aqui. A única coisa que eu preciso fazer agora é tirar a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada disso tudo. Tem uma formulazinha do Excel também, mas você pode pôr no calculador. Aí o que eu acho? Desvio padrão 95.393, que é exatamente igual a esse que eu já tinha feito pela fórmula. Então, assim se calcula. Isso aqui, tudo aqui, ó, é o que o Excel está fazendo aí por uma fórmula, sozinha. Eu só fiz manualmente aqui para explicar como que é feito. Então é isso, pessoal. O desvio padrão é aquela medida padronizada da distância dos valores individuais de uma série de dados à média. Isso tudo, é claro, considerando que isso é uma distribuição normal, distribuição de Gauss normal. Então, de novo, cuidado com a inclusão de um valor, cuidado com essa noção de falar, porque na média é assim que acontece, na média é assim que acontece. A inclusão de um valor muito baixo ou muito alto, que está totalmente fora de uma faixa razoável, vai gerar essa distorção maior da série de dados. É por isso que não é importante usar só um número, né? Falar assim, a média é essa, né? O desvio padrão é essa. Tem que entender os dois, a tendência central e a dispersão. E isso aqui foi mais um check, né? Só para ver se o Excel está fazendo a conta certa e como que é feito aplicando essa fórmula aqui, ó. Um abraço a todos, até a próxima.